Trump está nervoso, está se vingando nervosamente dos seus inimigos. O bicho está pegando e isso vai resvalar no Brasil. Hoje eu vou falar aqui várias medidas que o Trump tomou e eu percebo que tem uma pessoa no Brasil que anda meio quietinha, né? Não deve estar passando nem Wi-Fi. Alguém imagina de quem eu estou falando? Eu só sei dizer uma coisa, pessoal. O bicho pegou. Eu vou dar aqui um panorama para vocês do que está por vir. Então fiquem até o final da live para vocês entenderem como que o Laranjão tá com sangue nos olhos. Mas assim, o negócio tá sinistro, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. A parada tá sinistra. Urgente, número de senadores favoráveis ao impeachment de Moraes cresce. É isso mesmo. O senador Flávio Bolsonaro afirmou no último sábado que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é um instrumento previsto na Constituição e que, no caso do ministro Alexandre de Moraes, seria o remédio adequado. A declaração foi feita antes da sessão de eleição para a presidência do Senado. O senador rebateu críticas sobre a possibilidade de um pedido de impeachment de Moraes, classificando como uma falsa narrativa a ideia de que discutir o afastamento de um ministro do STF seria um ato antidemocrático. Flávio Bolsonaro também alegou que há já 40 senadores favoráveis ao impeachment de Moraes e fez duras críticas ao magistrado. Para que um processo de impeachment contra um ministro do STF seja aberto, são necessários os votos favoráveis de 2/3 do Senado, ou seja, 54 senadores. Mas para que o impeachment seja colocado em votação, são necessários 41, números que o senador acredita já possuir. E acredita também que, inegavelmente, o impeachment de Moraes será o ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Trump está nervoso, está se vingando nervosamente dos seus inimigos. O bicho está pegando e isso vai resvalar no Brasil. Hoje eu vou falar aqui várias medidas que o Trump tomou e eu percebo que tem uma pessoa no Brasil que anda meio quietinha, né? Sujeito, né, que sempre estava ali aprontando nas suas. Nos últimos dias ele está quietinho, quietinho. Não deve estar passando nem Wi-Fi. Alguém imagina de quem eu estou falando? Alguém tem alguma ideia? Coloca aí nos comentários. Participem aí e ajudem no engajamento aqui do canal. Respondam aí quem vocês acham que anda bem quietinho, desaparecido. Eu só sei dizer uma coisa, pessoal. O bicho pegou, tá certo? O bicho pegou. Ele já percebeu, essa pessoa aí que vocês estão colocando nos comentários. Ele já percebeu. E agora corra para as montanhas. Só que acho que ainda antes dele capitular, eu acho que ele ainda vai fazer umas maldades. Mas é só porque ele não aceita arregar. Ele não tem limites. Certo? Ele não tem limites. Então, como ele não vai arregar, porque isso para ele é muito desonroso, ele vai continuando, caminhando até cair do precipício. E acho que já deu para sacar qual é a do Trump. E hoje vocês vão ter uma noção bem melhor. Eu vou dar aqui um panorama para vocês do que está por vir. Então fiquem até o final da live para vocês entenderem como que o Laranjão está com sangue nos olhos. Mas assim, o negócio está sinistro, como a gente diz lá no Rio de Janeiro. A parada está sinistra. O Trump, ele toma posse há menos de 2 semanas. E o bicho já começou a pegar, mas está pegando violento. Vocês lembram, lá no primeiro mandato do Trump, quando ele começou a usar uma expressão que era drain the swamp, que significa drenar o pântano. Alguém lembra disso? Eu até procurei aqui uma figurinha.
Vocês lembram disso aqui? Trump, drain the swamp. Drenar o pântano. Vocês sabem o que significou isso na época? E o que na verdade, continua significando? Na época, o Trump ele começou a falar que ele ia drenar o pântano. O que isso significava? Que ele ia procurar, lá dentro da administração dele, lá em 2016, primeiro mandato do Trump, tá? Isso não é de agora, não. Ele disse o seguinte: eu vou drenar o pântano, eu vou tirar todo mundo que está infiltrado no governo, vou tirar esses seres, esses monstros do pântano, vou extirpar esses seres e vou deixar tudo limpinho, tudo drenado. Vou tirar esse pessoal que boicota os Estados Unidos. Esse é o sentido dessa expressão. Ou seja, tirar os infiltrados. E são muitos. Então ele falava, drain the swamp in Washington, D.C. Então, na capital, Washington, ele estava dizendo, o pântano tem que ser drenado, porque tem muito infiltrado. Só que o que aconteceu? Ele não fez. Por algum motivo, o Trump não conseguiu drenar o pântano. Ele ainda não tinha experiência como presidente dos Estados Unidos. Aquele foi o primeiro mandato dele. Ele ainda estava meio bobo com algumas coisas. Ele só foi aprender a lição depois. E o pântano não foi drenado ou não foi corretamente drenado ou suficientemente drenado. O que aconteceu? Em 2020, eleição do Biden, que todo mundo, mas isso aqui é falado assim de forma aberta, até na televisão, todo mundo sabe que essa eleição foi roubada. Ele aprendeu, ele foi garfado em 2020, e agora, já com a experiência do primeiro mandato, tendo sido garfado em 2020, ele voltou agora com a expertise. E não apenas com a expertise. Ele voltou com sede de vingança e fazendo o dever de casa. Então, ele começou a remover os elementos indesejáveis, os elementos nefastos, aqueles que estavam boicotando o governo dele, boicotando o mandato dele, de dentro do governo. Então, isso é você aniquilar o seu inimigo. Não é aniquilar fisicamente, matar fisicamente a pessoa. Não é. Aniquilar o seu inimigo é você retirar os poderes das mãos dele. Isso é você aniquilar. Então, ele está promovendo agora, pessoal, um verdadeiro massacre ao Deep State. Deep State são as profundezas do Estado, que é o que a gente chama no Brasil de o sistema. As pessoas estão sendo transferidas, demitidas ou, de outra forma, colocadas sob pressão, se não forem capazes de dizer que estão alinhadas com a missão, que é a frase usada pela equipe de transição para significar que você vai cumprir as ordens do presidente. Ou seja, ele chega e pergunta, você está alinhado com a missão? Isso quer dizer o quê? Você está alinhado com as diretrizes aqui do Trump? Então vai ter que dançar conforme a música. Senão, você está fora. Então, quem não está exatamente alinhado, ou está sendo demitido, ou está sendo transferido, ou está sendo colocada em disponibilidade, ou está sofrendo pressão. Tá o inferno. Esquerdista dentro do governo está sofrendo pressão. No mínimo. Isso se não foi demitido já. Há sinais sinistros de que o espírito de retribuição continuará ou piorará. Vai continuar tendo retaliação. Trabalhadores federais foram avisados das consequências adversas se não denunciassem os seus colegas que se recusaram a cumprir os programas de expurgo da diversidade, equidade e inclusão, aqueles programas DEI, diversidade, equidade e inclusão. Então, assim, o pessoal está tendo que alertar sobre aquelas pessoas que permanecem nos quadros, mas permanecem sendo inimigos.
uma ordem executiva intitulada Ending the Weaponization of the Federal Government. Weaponization é um verbo. Eles usam essa palavra. Como é que eu vou dizer? Não existe uma tradução para o português, né, de weaponization. Seria utilizar da estrutura estatal e judicial como arma para perseguir os seus inimigos, que vem da palavra weapon, arma. Weaponization. Então, seria isso aí. Não existe uma palavra no português para isso. Seria tudo isso aí que eu falei. É você utilizar uma estrutura governamental como arma. Então, tem uma ordem executiva intitulada dessa forma, né? Ending the Weaponization of the Federal Government. Então, essa ordem executiva está sendo descrita como sendo um roteiro mesmo de retaliação. Como ele vai retaliar quem se utilizou da weaponization contra os inimigos durante todo esse tempo. Ele instrui o Procurador-Geral e diretor da Inteligência Nacional a revisar as atividades de todos os departamentos e agências que exercem autoridade de aplicação civil ou criminal nos últimos 4 anos, incluindo o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão Federal de Comércio. Todas as agências envolvidas em investigações criminais de Trump após 2020. Joel Hirschhorn, um advogado de defesa veterano de Washington, que defendeu manifestantes políticos durante a era Nixon, chamou a ordem de o roteiro mais claro de retaliação que você verá. Então, esse advogado aí falou, olha, isso aí é realmente um roteiro de retaliação. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E é isso aí. Eu não li o artigo todo não. Sobraram algumas partes que eu não li, mas vai ficar muito grande. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam como é que a coisa está sendo vista por aqui? E realmente o bicho está pegando. O bicho está pegando. Ó, o Marco Rubio escreveu um artigo no Wall Street Journal, um artigo de opinião. E ele diz aí, olha, a era de deixar a América Latina em segundo plano acabou. Ele, olha, agora, mesmo a América Latina vai ser olhada com lupa pelo governo americano. Então, ele diz aí que os agentes, diplomatas da diplomacia dos Estados Unidos negligenciaram, né, o Ocidente por muito tempo. Chegou a hora de voltar a olhar para esses países. O Marco Rubio, que hoje é o secretário de Estado, é aquele cara que tem a caneta para cancelar os vistos, sabe? É esse cara aí. Falou que vai olhar para a América Latina. É ele, Marco Rubio. Estão ligando Lé com Cré? Estão ligando? Estão ligando os pontinhos? Estou deixando claro? Ou precisa deixar mais claro? Eu acho que eu estou desenhando aqui, né? Aí, enquanto o Marco Rubio estava mandando esse recadinho para a América Latina no Wall Street Journal, enquanto isso, né, ao mesmo tempo, a Maria Elvira Salazar, sabe, aquela que levantou a foto do Alexandre no Congresso americano, estava lá na Fox News, corroborando a mensagem do Rubio. Estava lá, falando, realmente, a gente vai olhar, sim, para a América Latina. Inclusive, a origem dela é cubana. Ela conhece, sabe de ditadura. Não está nem um pouco satisfeita com a Alexandre. E isso eu vi com meus próprios olhos, porque eu fui na reunião com ela. Reunião promovida pelo Paulo Figueiredo. Ela não está gostando de nada do que está acontecendo no Brasil, não. Tá? Eu sou fonte primária, tá? Eu estava lá na reunião e ouvi direto dela falando. Saiu da boca dela. Eu sou fonte primária. Se não foi ninguém que me falou, fui eu que ouvi dela. Certo? Então, pessoal, se o Trump ele tivesse ganhado as eleições de 2020, se ele não tivesse sido garfado, eu acho que ele não teria se dado conta de certas coisas. Ele ter sido garfado em 2020, talvez
tenha sido, assim, providencial para ele ter ficado esperto e estar fazendo isso agora. Talvez se ele tivesse realmente sido reeleito, ele ia levar as coisas ali e tal, ia estar tudo meio que dentro da normalidade, que ele já estava acostumado. Talvez ele não tivesse entendido, talvez não tivesse drenado o pântano durante o governo, um segundo governo. Mas ali as coisas aconteceram de forma muito graves para ele. Ele foi garfado, ele sofreu intenso assédio judicial, perseguição mesmo da justiça aqui nos Estados Unidos, nada que se compare ao que está acontecendo no Brasil. No Brasil é muito pior, mas aqui ele sofreu também. Então, é isso, né? Os bichos do pântano, eles continuariam boicotando o governo do Trump de dentro, se ele tivesse ganho em 2020. Mas como ele foi garfado, ele aprendeu a lição. E agora ele aprendeu como que ele deve tratar o Deep State. Para a gente terminar aqui, o grupo da OEA virá ao Brasil para avaliar liberdade de expressão. Visita de 9 a 14 de fevereiro se dá em um contexto em que políticos da direita classificam decisões do STF como censura. A OEA passou os últimos anos recebendo petições dos brasileiros, inclusive da galera do 8 de janeiro, dos políticos, contra o Alexandre, por causa da censura no Brasil, liberdade de expressão, perseguição, por motivos políticos, etc. e tal. Até agora, a OEA não tinha feito nada. Trump entrou no poder há 2 semanas. E eles já, já resolveram se coçar. Até porque não tem muito tempo, ano passado a gente descobriu que quem financia mesmo, joga a maior quantidade de grana dentro da OEA, são os Estados Unidos, são os pagadores de impostos americanos. E o Trump já ameaçou, os deputados também, de cortarem a verba da OEA, ou seja, aquele cabidinho de emprego maroto, vai acabar. Se vocês não fizerem o trabalho de vocês, por que o pagador de impostos dos Estados Unidos vai ter que continuar gastando dinheiro com essa porcaria dessa instituição que não está fazendo nada? Está recebendo um monte de denúncia e não faz nada. Ué, vamos cortar a verba, não está fazendo nada. Rapidinho se coçaram e já marcaram a visitinha no Brasil. Já pegaram a pipoca? Eu já. Tá. É ser muito inocente dizer que a visitinha da OEA no Brasil não tem nada a ver com a posse do Trump. É só uma mera coincidência, tá? É uma mera coincidência. Ameaçaram cortar a verba da OEA, porque a OEA não estava fazendo nada, estava recebendo um monte de denúncia e não estava fazendo nada. Trump tomou posse, aí resolveram magicamente levantar o popô da cadeira e se movimentar. Bom, se vocês acham que isso é mera coincidência, tudo bem, não pode fazer nada. Eu não acredito nessas coincidências. Agora vão ter que mostrar, né, a que vieram, vão ter que mostrar serviço, vão ter que justificar esse dinheiro aí do pagador de impostos americano, vão ter que justificar o dinheiro que banca, né, o empreguinho deles na OEA. Vão ter que fazer alguma coisa. Agora a gente está olhando de lupa. Deixa eu ver aqui os superchats do pessoal. O Agita Brasil Camisetas está aí todo domingo, presenteou com a assinatura TV em Justiça. Deus abençoe. Milton Antônio Quintas, pastor? Quero te abençoar, Juíza Ludmila. Amém. Nordal, super sticker. Valeu, Nordal. José Mota, Ludmila Avante, valeu. Obrigada aí pelo teu superchat.
Gilmara Nunes, valeu, obrigada pelo superchat. Bernardo Ambrósio. Lude, dá para fazer um TV só sobre a ADPF 635, aquela decisão esdrúxula de proibir operações em favelas? Se quiser, te ajudo, vai, vença, avante. Eu já dei uma aula sobre esse assunto, aula fechada, na minha turma fechada. Eu não lembro se eu já falei sobre esse assunto no TV Injustiça propriamente, eu acho que não. Mas seria um assunto, sim. É porque geralmente no TV Injustiça eu falo dos assuntos do momento, né? Esse assunto aí, assim, já tem muito tempo, é verdade, mas também nunca vai deixar de ser atual porque os problemas no Rio de Janeiro só pioram, né? Vou considerar aí a tua sugestão. Obrigada. Agita Brasil Camisetas. A mídia blogueira carcomida brasileira ainda chama o Golfo da América de o Golfo do México. Petulância. Bonoro, haja conforme o Mr. Trump, por favor. Pois é, em um eventual segundo mandato do Bolsonaro, ele conseguindo reverter essa situação, a gente esperaria que ele agisse como o Trump, né? A questão também é que o Trump aqui ele tem Congresso no bolso, né? Tem as duas casas, Senado republicano, Casa dos Representantes republicano e a Suprema Corte mais conservadora. Então, o Trump aqui ele tem as condições mais favoráveis aqui nos Estados Unidos do que o Bolsonaro encontraria no Brasil. Piero Iara se tornou membro do canal. Deus abençoe. Luciano Lenze mandou superchat, obrigada. Tarman BR. Qual o prato de hoje, fazedor do L? Mortadela, abóbora, capim, pé de galinha ou ossinhos? Nem laranja mais dá para chupar, né? Agora tem que trocar a laranja por outra fruta mais barata, né? Tem essa. Tarman. Elon Musk, o homem que fez foguete da ré. Felipe Neto, o homem que dá ré no foguete. Júlio Bessa. Essa semana viralizou no X a prisão da universitária chinesa, conhecida ativista pró-Hamas. Foi deportada. Bem feito. Félix, que é membro do canal. O Trump está botando para quebrar. Está. Robinson Clésius. Boa noite, doutora Ludmila. Tenho notado a turminha social-democrata, MBL e afins, tentando panfletar a desconstrução da direita. O presidente Bolsonaro para tentar fazer desaguar em voto nulo. Nesse momento, a gente está com 11.628 telas. Júlio Bessa. Tenho medo que Elpolho Carvajal seja suicidado antes de sua delação, assim como a Ghislaine Maxwell, companheira do Epstein. Pois é, eu espero que ele esteja sendo muito bem cuidado na prisão. Agita Brasil Camisetas. Que as ações do MAGA sirvam de exemplo para o futuro presidente mito. Menos, mas muito menos, conversa e mais ação. E bastantes assessores qualificados para responder curto e grosso aos extremistas. Esperamos. Bom, tem, né, as lições estão sendo dadas em público, né? É claro que no Brasil as circunstâncias vão ser outras, não vão ser tão favoráveis, mas já sabe, né, como é que deve se proceder, né? Félix, Maria Elvira Salazar levantou a foto do capeta no Congresso norte-americano. Fábio Pacheco mandou o super sticker, brigadão. Thiago Reis, a vingança é um prato que se come frio. Fight. Afonso Marques mandou superchat, valeu. Joyce Silva, separando a pipoca, essa semana vai ser agitada. Maxil mandou super sticker. Show de bola, pessoal. Então terminamos aqui o TV Injustiça com 11.600 telas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Né, espero que vocês não entendam isso aqui como um tic-tac, como estar colocando vãs esperanças nos corações de vocês. Eu estou mostrando aqui o que está sendo feito. Eu estou mostrando. Então, cada um vai tirar as suas conclusões.
Vocês vão achar que isso aqui é ruim, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, que isso não vai ter implicação nenhuma no Brasil? Então, eu acho que vai. Tudo indica que vai. Em algum momento, o bicho vai pegar no Brasil, sim. Eles não vão aliviar o Brasil. O Lula já está lá falando fino. O Lewandowski já falou que não quer arrumar problema com o Trump. Imagina, que isso? Né? Imagina. Tem careca quietinho. Então, enfim, acho que deu para perceber nesse TV Injustiça de hoje, deu para perceber que o bicho pegou, não deu? Ou precisa de mais alguma coisa? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Alcolumbre fala em debate e admite levar em frente a discussão de anistia aos alvos do 8 de janeiro. É isso mesmo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou em entrevista à Globo News que a casa não pode travar o debate sobre a anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. Alcolumbre, que chega ao comando da Casa Alta pela segunda vez, não entrou no mérito de propostas sobre o assunto, mas disse que a oposição tem todo o direito de discutir o tema. Ele falou que firmou um diálogo com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Ele disse: "Na minha conversa com Bolsonaro tratamos de liberdade partidária. Nunca houve imposição de uma agenda, nem do PL nem do PT. O que houve é o desejo de parte do Senado e da Câmara de debater a anistia, e nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto. Discutir o assunto não quer dizer que esteja apoiando o tema. Quero pedir a compreensão dos atores políticos para que não contaminemos o debate." Fecha aspas. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.